Manifestantes furaram um bloqueio da Polícia Militar na esplanada dos Ministérios e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Extremamente chocante o que nós assistimos na tarde de hoje, ao longo de 4 horas. Poucos minutos depois da invasão do Congresso Nacional, você teve a invasão do Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo. E essas imagens que você assiste agora são do estado que ficou a sede da cúpula do Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Meu Deus. É como se estivesse acontecendo um terremoto. E as pessoas querendo se refugiar. Eu estava no 3º andar, mas dava para ouvir nitidamente o barulho, né? O barulho é bem... Assim, é de gritos, né? Bomba. Ai, desculpa, a gente fica meio sem palavras. É difícil para descrever. Na hora parece que a coragem que a gente tem de lutar a favor do patrimônio, do cuidado, a gente não observa, mas depois você vê que eles estavam ali não por uma missão de paz. É muito estranho, né? Você saber que poderia hoje nem estar vivo. Sou Miklos Freitas e trabalho no Supremo Tribunal Federal faz 13 anos. 7 de janeiro eu estava em família, meu aniversário, né, comemorando. Eu ia pegar o plantão no dia seguinte, mas nem passava pela minha cabeça que estava vindo pela frente, né? Meu nome é Rogério Gomes Viana, trabalho no STF quase 31 anos, já vou fazer 31 anos. No dia 8, às 2 horas da manhã, a gente fizemos nossa ronda de costume para verificar como é que estava Brasília. Estava muito tranquila, muito. Não tinha indícios de absolutamente nada. Então, para a gente, ia transcorrer tudo normal. Eu me chamo Maria Guiomar Pereira da Silva. Eu tenho 27 anos no Supremo, no STF. Eu cheguei às 7 horas da manhã, eu vim com uma colega, inclusive ela disse assim: eles vão invadir lá? Eu falei: que invadir, moça? Você tá alucinando. Ninguém vai invadir nada. Meu nome é Iresvelte Araújo de Jesus. Eu trabalho aqui já fazem 9 anos. Eu entrei pela esplanada e vi aquela movimentação lá embaixo, perto da área militar. Aí eu falei: pô, domingo, um dia bonito. Eu falei: pô, o povo não tem o que fazer. Aí vim trabalhar e até então parecia tudo normal. Eu me chamo Laís Maria Evangelista Bezerra, trabalho aqui há 28 anos, sou restauradora há 16. No domingo do dia 8 eu estava em casa, não estava nem vendo TV aberta, mas aí o celular começou a tocar, muita mensagem. E eu falei: que tanta mensagem esse horário, né? Por volta de 11 horas, a gente viu e constatou que já no setor militar urbano já tinha muita gente lá reunida. E aí a gente já começou a receber alertas e emitir alertas para todas as unidades parceiras aqui da Praça Três Poderes. Meu nome é Diego, eu trabalho aqui tem 3 anos e meio. Minha TV ela fica sempre ligada, porque eu gosto muito de estar escutando o jornal, né? Aí eu escutei sobre os atos que estavam acontecendo aqui no dia 8 de janeiro. Aí eu fui olhar, quando eu olhei era simplesmente o local que eu trabalho aqui hoje em dia, né? Foi uma coisa bem impactante mesmo. Meu nome é Luciane Aparecida Silveira. Eu entrei aqui na limpeza em 2006. Em 2008 eu comecei cobrindo a brigada do STF. Eu estava aqui dentro em horário de almoço e começamos a observar que tinham pessoas descendo pelas escadas.
E essas pessoas estavam com muito barulho, sons de manifestações, gritando. E quando a gente foi subindo, a gente viu barulho de, tipo, bombas. Começou na rampa do Congresso. Foi o primeiro local que eles invadiram. E ali a PM agiu junto com a Polícia Legislativa, tentaram conter essa manifestação. Foi quando começou o combate entre manifestantes e as polícias locais. A quantidade de gás que eles lançavam lá em cima surte efeito para a gente aqui embaixo. Era tanta gente que parecia água de pessoas. Sabe quando a água vem, ela vem derramando? Eram pessoas vindo em direção do Supremo. Esse foi o momento que eles romperam a barreira, né, da VS1. Aí foi o início ali, né, onde eles começaram a vir pro rumo do STF. Quando começou a apedrejar e subir na Marquise, quebrar no lado esquerdo, aí começou... Então a gente viu que ali não tinha mais como a gente... Estava todos acuados ali. Nesse momento a gente já tinha apoio, mais apoio ainda, incluindo da Polícia Federal do COT. E aí eles subiram a Marquise, aí começou o embate novamente. Lembrando, houve embate com a polícia, com choque lá em cima, houve embate com a gente aqui, onde a gente gastou 90% dos nossos recursos não letais, foram todos gastos aqui. E na Marquise foram o restante de todos os nossos recursos não letais, foram gastos aqui em cima. E nessa hora eu vi que eles não estavam por brincadeira, que não era só uma manifestação normal, né, comum. Ao mesmo tempo que eles estavam aqui nessa lateral, a gente não pode esquecer que eles estavam vindo do outro lado, né? Lembrando que o STF ele é 360 graus vulnerável. Não tem como você proteger isso aqui com 70 homens. Utilizamos de todos os recursos não letais e conseguiram romper. Restou para nós a Marquise. Pessoal, vamos recuar. E foi quando nós fechamos as portas. E aí começou todo aquele barulho insuportável, né? Porque quando eles romperam os gradis, eles pegaram os mesmos gradis como arma para romper a nossa vidraça aqui. E levaram um bom tempo ainda para romper o primeiro vidro aqui. Se não me engano, foi esse aqui. Teve um momento que eu cheguei perto da persiana, só para visualizar um campo mais de visão, como a gente deveria agir dessa forma se tivesse pessoas dentro do prédio. A gente evacua essas pessoas do prédio e leva para um lugar seguro, um lugar estratégico. A gente não tinha mais lugares estratégicos. Foi aí que os policiais começaram a subir. Quando eles subiram, que chegou lá no andar, é que eu percebi que tinha perdido o controle. E eu pedi que o pessoal desligasse as luzes internas dos corredores, desligasse os elevadores para dificultar a subida deles. Nas escadarias do museu, tem uma no início e uma no final. Ali foi a nossa última barreira. E ali ainda a gente ficou contra-atacando todos eles. Nesse momento eles já tinham invadido aqui o plenário. Então eu saí correndo já para evacuando o prédio e gritando nas salas, entrando em todo lugar, tem alguém aí, tem alguém aí. A gente encontrou um funcionário da TV Justiça
né, que ele estava de fone, não dava para ouvir, estava numa sala fechada, nem ele sabia do que estava acontecendo. E o prédio já estava totalmente dominado. Meu nome é Roberto José da Glória. Eu entrei aqui em 2022. A princípio, eu achei que o barulho era de reforma, né, no prédio. Então eu saí para ver, mas assim não consegui ver ninguém trabalhando e voltei para o estúdio. Só que o barulho foi ficando mais próximo de mim. Foi quando eu me deparei com algumas pessoas correndo, foi que eu perguntei, né, o que estava acontecendo e eles me falaram. Aí esperei a brigadista passar e fui com ela, porque o pessoal da segurança conhece a gente. E passei no tapete vermelho, só que estava, eu não sei exatamente o que era, mas um gás muito forte. Nossa, parece que estão te sufocando com aquilo assim, o nariz começou a escorrer, os olhos, você não consegue ficar com o olho aberto e respirar difícil. Foi nesse momento que eu senti medo, né? Minha mãe me ligou, apavorada, falou, meu filho, você tá aí, sai daí, que não sei o que. Não tem o que fazer. O medo também de você, até mesmo se acontecer alguma coisa, né? Você mandava um áudio ali, né, no telefone, mãe, tá tudo ok, tranquilo, tá tudo controlado, eu não tô... A gente tenta acalmar, né, sua mãe, então você não vai falar que você tá na linha de frente, mas a gente estava. Eu saí com um colega meu. O carro dele estava no estacionamento do subsolo e eu consegui sair com ele. O colega da rádio, eu tava com ele na garagem, ele passando mal, ele vai ter que sair pela entrada da garagem. Eu falei, meu carro tá aqui dentro, não tem como sair? Aí o cara da segurança falou, tem. Quando eu cheguei em casa, que eu sentei, que eu li a televisão, as notícias, aí que eu vi, falei, caramba, eu tava dentro de uma situação muito perigosa, que não fui eu que me coloquei, eu fui colocado nessa situação. Eu acho que eu tive uma crise de pânico naquele momento, não sei. Meu nome é Agostinho Braga Júnior, eu tenho 25 anos no Supremo Tribunal Federal. A imagem dos manifestantes quebrando os vidros, insistindo em quebrar os vidros, eles não desistiam, né? Nessa hora a gente se coloca no lugar dos amigos que estão aqui, que estavam tentando defender, né, a integridade e ao mesmo tempo se defender fisicamente também. Tinha um ponto de atendimento aos feridos no térreo e vinham chegando vários policiais, né, inclusive. E ele chegou com a fratura na perna esquerda. Vários colegas com a cabeça sangrando. Eu vi uma turma do pessoal da brigada, né, levando esse pessoal para uma sala reservada ali, para dar os primeiros socorros, né? Ao todo foram 30 policiais feridos. Houve um policial que ele recebeu uma pedrada, aquela pedra portuguesa que tem na frente, na praça. Arremessaram no rosto dele e arrancou 2 dentes. E esse policial chorou muito, muita dor. Subiram, destruíram tudo, desceram. Eu penso assim que mais que perdidos. E aqueles que desciam, a gente prendia. Prendemos todos eles. Todos eles. Prendemos na faixa 50, 60 manifestantes. Que era um local que dava pra gente combater. Dava pra gente enfrentar. E não aqui. Aqui não tem como a gente enfrentar 10 mil. Até o momento de chegar mais força de segurança, né? Helicóptero lá. Ali eu vi uma esperança, né? Pô, mais uma equipe de elite chegando para ajudar a gente, né? Foi quando eu recebi a equipe do BOP. Eles chegaram, cara, vamos tomar o prédio, vamos. Vamos iniciada aqui a retomada. Efetivo do choque, vote. As ações aqui de CDC. Meu nome é Gustavo, trabalho aqui no Supremo Tribunal Federal há já 16 anos. Chegando aqui, amigo, era aquele cenário
de destruição total, né? Destruição total. Várias repartições destruídas, né? Salas, portas quebradas, no hall dos bustos, né? Onde se encontrava os bustos, né? Tudo revirado, cabeça no chão, né? de estátuas. Então foi bem assustador. Nós nos reunimos cedo aqui, né? Mas aí a Polícia Federal já estava no prédio. A gente só podia entrar no prédio acompanhado, né? Porque eles estavam naquela fase de coleta até de digitais, né? Tudo estava destruído. Elevadores, sistema de incêndio, câmeras, carpete, mobiliário histórico, né? As poltronas, né? O plenário foi totalmente vandalizado, né? Eu comecei a chorar desde lá do térreo, fui até lá na presidência. Eu passava o dia assim, eu não conseguia almoçar, então eu passei uma semana assim que eu ficava sentada lá. Chorei muito, sentimento de tristeza, de dor. Aqui tem gente que já trabalha mais de 35 anos, né? Que viu isso aqui ser construído, muita coisa ser mudado, para do nada a gente chegar aqui no outro dia e encontrar do jeito que a gente encontrou. Foi muito doloroso mesmo. Aí eu ficava imaginando por que as pessoas, né, iam descontar a raiva deles, o ódio, naqueles que seria no futuro uma aula para os filhos deles, uma aula de história, né? Quando a gente é atacado, eu digo, a instituição, nós também, como servidores, como pessoas, também somos, né? Não é só a figura do prédio ou dos ministros, enfim, né? A gente se sente atacado na mesma proporção, né? Me emocionei muito porque são 30 anos aqui dentro, né? Quase 31 anos. E ver é uma segunda casa. Para não dizer a primeira casa em muitos momentos da minha vida. Olha, é muito estranho, viu? Porque conseguir tirar essa cabeça da justiça da coluna, que para colocar a gente precisou de um guindaste, o guindaste que estava recolocando os vidros, a gente utilizou para colocar. Não dá nem para pensar numa situação como essa. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado. O nosso prédio histórico foi no seu interior foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. E esta simbologia a mim entristeceu de uma maneira enorme. Mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro daremos início ao ano judiciário, como se impõe ao Poder Judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. Dia 10 de janeiro, foi na terça-feira, ela instituiu uma portaria criando um gabinete extraordinário para a reconstrução do plenário do 27. Todas as áreas envolvidas mesmo, segurança, agente, pessoal da SAI, né, que cuida da restauração. Primeiro nós tivemos a equipe da limpeza, foi uma equipe assim que trabalhou de forma exemplar. Primeiro foi tirar tudo, né? Quando a gente chegou, geralmente a gente desce ali naquela parada. De início ali já tinha muito material daqui de dentro já jogado lá fora, muitas coisas quebradas, né? Inclusive livros importantes da época também, lá fora. Foi uma coisa bastante impactante, assim, quando a gente entrou, a gente nem sabia por onde começar, na verdade. Embora o choque fosse grande, a gente tinha que esquecer um pouquinho a dor e sair recolhendo o que era importante. A gente teve que entrar de luva, todo paramentado, para ir recolhendo os objetos, porque tudo para a gente era importante. Para quem não tem noção, você entrar numa destruição daquela e você pisar de repente numa peça que era importante, que fazia parte de um objeto. E as peças de cerâmica estão espalhadas, e como as pessoas estão aqui tirando foto, vai entrar muita gente, eu tenho medo de que pisem e quebrem mais. Tem que catar todos esses fragmentos para tentar fazer a reconstituição.
A estátua ela foi pinchada, né? Com um tipo de resina, né? Uma resina natural, né? E de difícil remoção, né? Inclusive foi usados várias soluções controladas, né? Para tentar a remoção com muita cautela, né? Com muita precisão. Foi bem desafiador. E foi muito louco chegar aqui, encontrar o quadro do Uragami rasgado no chão. Éramos uma equipe de 5 pessoas, a gente teve que se desdobrar, enquanto um estava higienizando, o outro estava fotografando, porque a gente tinha que fazer uma fotografia do antes para poder disponibilizar e mostrar o que tinha, qual era o dano, né? A equipe toda acompanhando no final de semana, eu até falo que eu nunca trabalhei tanto aqui no Supremo nesses 25 anos como eu trabalhei nesses 18 dias aí, 19 dias do mês de janeiro. E depois continua em fevereiro também. Acho que tem formas de você se manifestar sem precisar quebrar a coisa, porque a conta quem paga é sempre a população que paga a conta do estrago. Nada ia ser parado pelo fato do acontecido, né, do dia 8. De uma certa forma, a gente sabia que naquele dia ia abrir, ia funcionar tudo normal. Porque todo mundo encarou como se fosse a própria casa, né? Pô, quebraram a nossa casa, destruíram a nossa casa e a gente vai ter que... Vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Todos aqui tiveram que unir, né? Foram uma força-tarefa de todas as profissões, todas as áreas, né? Da segurança, da conservação, de todos os servidores. Então, nesse exato momento, eu vi que nós somos o Supremo. Nós representamos o Supremo. Hoje, 4 meses e meio depois da minha posse como chefe do Poder Judiciário brasileiro, nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo, de abertura do ano judiciário de 2023, neste mesmo plenário, totalmente reconstituído, após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último, por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, e 1001 vezes reconstruiríamos seu prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição, graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. Declaro aberto o ano judiciário de 2023. Quando a gente viu a corrente de servidores, do pequeno ao maior, se aliançando, segurando na mão, junto com a presidente, circulando o STF ali, bateu uma emoção muito grande. Democracia não é quebrar nada. Democracia, a única forma de você mudar a democracia é pelo voto. Democracia é símbolo de respeito. Democracia, para mim, é reconhecimento. Diz que a Suprema Corte aqui vai garantir seus filhos, seus netos, poder crescer, sabe, com paz, com harmonia,
com segurança. Porque isso aqui não é meu, nem seu, é do país, é a nossa história, né? Então a gente tem que cuidar e não destruir. Foi criada a Constituição de 1988 com garantias que pra gente ser livre, cara. O nosso registro de ponto é digital e você tem um canhotozinho de comprovante, né, de ponto. Marcou assim um momento e eu guardei. É porque eu participei de um momento histórico, de uma situação no país assim que vai ficar em livros, está marcado. E eu estava naquele momento, dentro daquele ponto da história. Tenho ele até hoje. Eu entrei às 11h48 do dia 8/1/23. O dia 8 ficou muito marcado, viu?